O meu nome é Fernando Cunha Rego. A minha família é da família Cunha Rego e Ataíde. Mas muito jovem, o pessoal me chamava, me perguntava como é o seu nome. Eu digo Fernando. E ele dizia, mas qual o seu sobrenome? Eu dizia Fernando ponto e vírgula. Porque não tem muito sentido as pessoas quererem saber que família você é. Para saber o quê? Se você mora numa Alphaville, você mora num barraco, para mim tudo é a mesma coisa. Nós somos moradores de Gaia. Então, mas eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Meus familiares são de lá, daquela região do Nordeste, tanto por parte de pai como de mãe. Meu pai, um empresário, e minha mãe, o pai dela também um empresário, em ramos diferentes. Com 2 anos, pequenininho, 2, 3 anos, nós saímos de João Pessoa e fomos morar em Recife, na Praia de Boa Viagem. Nessa época, estamos falando de 70 e tantos anos atrás. Boa Viagem era o que se chamava casa de cidade e casa de praia, naquela época. Casa de cidade era onde estudava, onde morava. Casa de praia, veraneio, era época de beira de praia. As casas eram praticamente beirando a areia. Hoje é tudo arranha-céu, mudou tudo. E aí, essa minha infância ligada ao mar, aos oceanos, à natureza e à vida, foi de um encanto inimaginável para mim, onde eu tive verdadeiros sonhos que depois eu passei a compreender que eram nada mais do que realidades. Porque eu acordava muito cedo, ia para a praia, moleque, menino de praia. 5 horas eu já estava na praia, na areia da praia, para ver o nascer do sol. E de repente, um desses dias, eu estou andando na areia a pé, na praia. De repente, depois, 2, 3 horas da tarde, eu estava andando ainda. Um dia, eu me vi lá em cima e vi o bonequinho andando embaixo. Isso se chama duplo corpo, o corpo da matéria e o corpo espiritual. É uma viagem nos oceanos das imersões da vida, que são eternas verdades. As pessoas conseguem isso, a fazer isso com um chá, com psicotrópico, com comprimidos, e eu fazia isso sem saber de nada, naturalmente, porque nunca usei nada de chá, de remédio, de nada. Mas andar na praia, na areia, próximo aos oceanos da vida, eu saía do corpo com a maior facilidade. Aí de repente eu me vi lá em cima e eu olhei embaixo e vi o bonequinho andando, que era o corpo físico. Aí eu peguei assim, uai, eu estou aqui ou estou lá embaixo? Aí eu me assustei e voltei. Aí eu continuei pegando, mas aí eu já estava na roupa outra vez, que é o corpo físico. Aí eu disse para mim mesmo, Fernando, não viaja não, por favor. Você está aqui, como é que você está lá em cima? Ele disse, não, mas eu tenho certeza que eu estava lá em cima, porque eu vi o bonequinho andando lá embaixo. Aquilo me causou uma sensação muito única. E aquilo ficou na minha cabeça na semana seguinte. Aí eu disse, olha, vocês chegaram de novo, fica falando na minha cabeça, me leva lá em cima. Eu quero ter aquela experiência. Mas você se assustou. Eu digo, não, mas agora eu não vou me assustar. Me leva, e eles me levaram de novo. Aí eu olhei o bonequinho andando. Aí eu digo, normal, agora eu quero mais em cima. E aí essas experiências, de tanto se repetirem, eu fiquei com dúvida se isso existia ou se era um pensamento que aquilo podia se tornar realidade. Porque o nosso pensamento é força, é vida. O nosso pensamento, ele produz matéria, produz coisa física. E o nosso pensamento produz energia, que não está no 3D, está no 5D, 6D, 10D.
é outra realidade, é o mundo espiritual. E aí então, essa experiência de eles me falarem coisas permanentes, alguma coisa que eles falavam que eu achava extraordinário. Por exemplo, eles disseram, meu filho, me chamava de filho sempre, né? Meu filho, você mais na frente vai entender tudo, você pergunta muito e você tem que parar de fazer tanta pergunta. Prossiga sempre e estude muito para você dizer, não, eu não vou estudar, eu já sei muita coisa. Eu não sabia nada, mas criança acha que sabe muito, né? E aí eles dizem, não, criança, você não sabe nada ainda. Você sabe que a vida é eterna? Eu digo, não, isso aí... E outra coisa, vocês ficam me chamando de filho, eu não sou filho de vocês, meu pai chama Antônio. Não, esse é o seu pai dessa vez, mas o seu pai de outras vidas? Eu digo, não, não tem outras vidas. Vocês não viajam na maionese, nem me façam viajar também. Disse, não, meu filho, você vai entender isso depois, não é agora. Você está muito jovem para entender tudo isso. E aí eu disse, olha, por favor, vocês param de entrar na minha cabeça, porque eu não aceito mais isso. Disse, não, meu filho, você vai ser um alto-falante. Você sabe o que é alto-falante? Eu sei. O alto-falante liga uma música e o alto-falante produz a música. E eu não vou ser alto-falante para produzir coisas que eu não participe. Ele disse, não, mas isso vai acontecer. Mas isso é outra situação que não é agora. Agora você está recordando muita coisa que você não sabe. E você para de fazer pergunta. Porque quando você aprender a fazer as perguntas e souber o que você está perguntando, é você que vai responder. E isso eu achava de uma coerência e de um significado fantástico. Qualquer pessoa, quando tem sentido e sabe o que está perguntando, não precisa de consultar cartomante, guru, padre, evangélico, católico, nada. Professor, nada. Precisa consultar a si próprio. Quando a gente sabe o que pergunta, a gente sabe a resposta. A fonte das respostas está em duas realidades. Uma é o computador, é o nosso cérebro espiritual. Não do corpo físico, do cérebro espiritual, do corpo espiritual. E a outra é o coração. São duas fontes vivas. O coração produz o sentimento. E o cérebro é o quântico, é a matemática. Podemos chamar da ciência, não essa ciência da Terra, mas da ciência divina, da ciência de translucidez, da ciência eterna, das eternas verdades da vida. Mas enfim, esses foram os primeiros momentos da infância que nós passamos e atravessamos com muita alegria. Eu achava incrível a gente observar que as praias, a areia da praia é feita de grãos, e não é um grão só, são trilhões e trilhões e trilhões de grãos de areia da praia. E a praia é feita só desses trilhões de grãos de areia? Não. Tem o ciclo das marés que sobe e desce. Tudo é cíclico. No mundo do 3D e no mundo do 5, do 6, do 20º D, tudo é cíclico. O cosmos é cíclico. O tempo e o espaço é relativo, mas é cíclico também. O mundo espiritual é cíclico. E o mundo da matéria é cíclico. Só que quanto mais a gente aproxima do mundo espiritual, menos matéria existem. E quanto menos matéria, a relatividade de tempo e espaço, que o nosso irmão Einstein falava, teoria da relatividade, ela se torna real. Até que vai chegar um momento que a gente vai ser agora. Porque não vamos percorrer o passado, o presente e o futuro. Tudo vai ser agora. Vai encurtando, encurtando, a tudo ser presença, a tudo ser agora. Eles falavam para mim, meu filho, você vai morar num local e você vai fazer um trabalho junto com outras pessoas. E esse local sempre vai caber mais alguém. Não vai ser você, a sua companheira e seus filhos. É muita gente. E você tem que ir se preparando. Eu disse, sim, mas como é esse preparo? Se for para estudar, eu não quero estudar. É um saco estudar. Mas se for para experienciar, eu amo experienciar as coisas.
principalmente aquilo que a gente não conhece. Eu disse, tudo bem, as duas coisas, meu filho. As duas coisas, os dois momentos. Eu dizia, ótimo, vamos que vamos. E aí logo cedo, os nossos pais, como tinham muito poder aquisitivo, carrinho e mesada. Você sabe isso mais ou menos, sabe? E aí eu viajava sozinho, eu nunca tive assim, por exemplo, eu vou me prevenir porque vou viajar sozinho do Nordeste, tudo estrada de chão, do Nordeste até Rio Grande do Sul. Eu não sei o que eu vou encontrar. Então você tem que levar uma arma, você tem que se prevenir, tem que levar comida. Eu não tinha nada disso. Eu disse, onde eu for, eu durmo. Onde precisar, eu como alguma coisa. E se não precisar de comer, eu não como nada. Vamos seguindo, vamos prosseguindo. E nesse espírito de aventura, conhecemos o Brasil inteiro. O Sul me encantou. O Sul do Brasil me encantou. Porque no Nordeste, o Nordeste tem coisas fantásticas. Essas pessoas que nasceram lá, renascemos, né? Elas são muito amorosas, elas são muito sensíveis e muito intuitivas e muito humanas. Mas a gente tem humanidade em toda a Gaia, em toda a Terra. Tem pessoas fantásticas. E tem pessoas que viajam na maionese. E tem ainda aquelas pessoas que não despertaram, por enquanto, para essas eternas verdades da vida, que não passam necessariamente por uma filosofia religiosa, passa por um entendimento daquilo que é a eternidade, que deixa de ser eternidade para ser agora. Porque o depois do depois do depois, chegaremos num ponto que tudo é agora. Quem falou isso foi nosso Senhor Jesus, ou nosso Cristo planetário. Existem na criação do Pai inúmeros Cristos planetários. Então, para chegar nesse Cristo planetário, que é o ser mais evoluído que existe e nos abastece, é preciso que a gente entenda o amor, porque tudo é amor. O amor de um homem e de uma mulher não passa um papel. É tão pequenininho que não passa um papel. O amor de mãe para com o filho é incondicional. E a gente, no corpo espiritual, nem é masculino, nem é feminino. A gente vem usar uma roupa feminina e vem usar uma roupa masculina. Tudo é finalidade de aprendizado. Quando a gente vem na roupa feminina, tem a possibilidade da maternidade. E a maternidade nos oferece uma unicidade tão perfeita que as mulheres dizem, o meu filho nasceu de mim. Isso é verdade relativa. Porque a mãe, junto com o pai, produz apenas a roupa que esse espírito eterno vai usar, temporariamente, um período. Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, tudo programado. Tudo estabelecido, pré-estabelecido, no mundo espiritual. Como é esse mundo espiritual? O primeiro mundo espiritual é muito parecido com esse D que a gente está, o 3D, o mundo da matéria. Só que aqui tudo é matéria física, lá é matéria energética. Então existem casas, escolas, nas cidades espirituais evoluídas, não existe Ministério da Guerra, polícia, sabe? Não existe escola, porque nós já somos evoluídos o suficiente para trabalhar e viver amor por amor. Um exemplo desse mundo, o nosso Sol é uma morada de espíritos luz que já não tem mais formato de corpo espiritual, com braço, perna, nada disso. São pontos luminosos. E eles conversando entre si, eles disseram, vamos ficar junto e produzir o bem e sustentar um sistema. Então o nosso sistema, que está subjúdice ao nosso Sol, existem milhões e milhões desses sóis e sistemas, são espíritos muito evoluídos, que um dia nós vamos chegar lá, mas vai demorar muito ainda, e a gente vai se juntar para segurar, para ser útil, porque a maior finalidade
que o ser humano tem é servir. Não é nada mais importante do que servir. Mas para a gente entender o que é o servir, isso é preciso passar por muitos períodos voltando ao corpo físico do 3D, porque numa única vida de 30, 40, 50 anos, não tem como nem a gente chegar em faculdade. Por exemplo, quando a gente estava na Morada da Terra, no período da Pedra Lascada, onde éramos bárbaros, selvagens, iniciando a caminhada como hominal, a gente desencarnava e encarnava na maior facilidade. Um olhava para o outro, não gostava, pegava uma pedra, um porrete, batia na cabeça física do corpo físico e a gente saía do corpo físico. E morria, não existe morte. Existe mudar de bairro, porque o céu é muito longe. E o muda de bairro sai da roupa. Só que quando a gente sai da roupa, a gente vai para a roupa espiritual. Quando eu, criança, andava na praia, eu saía da roupa, que era o boneco do corpo físico, eles estão dizendo que está tudo bem. E ficava andando na praia, o corpo físico, e eu lá em cima, no corpo espiritual. Por isso que eu pegava no meu braço, e eu pegava no braço espiritual, porque a minha mão lá em cima, eu estava no corpo espiritual. Mas eu olhava para a roupa, e como quando a gente está na roupa, quando a gente sai e volta, existe um cordão umbilical energético. Isso, a ciência do futuro vai comprovar tudo isso. Então, quando eu estava lá em cima, tem esse cordão, o fluido, é como se fosse um cordão umbilical. Mas é energia, tudo é energia. Então, o que eu penso lá em cima, o corpo aqui embaixo faz, repete. Então, o meu corpo aqui embaixo andando na areia, nas ondas da praia, e eu viajando na maionese, lá em cima. Eu me assustei e voltei. E continuei pegando no braço. Aí chegou um momento que eu olhei para cima e não tinha nada. Aí eu disse para mim mesmo, Fernando, você está viajando na maionese? Como é que você está? Você tomou droga? Qual a droga que você usou? Eu disse, nunca usei droga, nunca na minha vida. Mas eu tenho certeza que eu estava lá em cima. Por isso que na semana seguinte eu pedi a ele, se vocês existem, me leva outra vez lá para cima. Eu quero ter a certeza de que isso é fato. E eles me levaram de novo. Então essas experiências me deu a... Eu não posso, por exemplo, daqui a uma semana, dizer que eu não conversei com vocês ao lado de um lago, que tinha uma mesa de cimento. O pessoal vai dizer, você está maluca? Ela estava vestida de verde, eu tenho certeza. E ela tinha um óculos verde, e tinha um lago na minha frente. Às vezes você está inventando história. Então o conviver com o mundo espiritual para mim, desde muito criança, era dessa forma. E às vezes eu estava conversando com vocês e eu precisava saber se nós estávamos no mundo físico ou se nós estávamos no mundo espiritual. Porque é muito parecido. O corpo físico, que é a roupa, é igualzinho ao corpo espiritual. Em formato. Tem mão, tem braço. Se a gente passar por lá de lá agora, mudar de bairro, e se a gente se encontrar lá, eu vou lembrar de você e a gente vai conversar. É simples, o banco que a gente vai sentar é energético. E quando a gente evolui, não precisa de nada físico. Até a roupa espiritual a gente vai perdendo. Porque a gente usa o que precisa. As casas que a gente usa do lado de lá é tudo feito de energia. E a duração dessas casas é o tempo necessário daquilo que a gente vai utilizar como evolução. É simples assim. Na nossa casa, meu irmão mais velho, ele comprava livros, os corretores de livros vendiam livros. Trouxe 10 livros, disse, pode deixar ali, e pagava. Aí ele lia, abria, jogava fora, devolvia, levava para alguém que se interessasse. E tinha uma biblioteca na nossa casa maior do que a da faculdade. Era o salão de música e de leitura. E eu pensava que todo mundo morava nessas casas. Que tinha salão de música, salão de Paraná, sabe, compreendeu? Até que eu tinha uma babá, que ela se chamava Arminda.
Eu amava ela e ela me amava. Ela gostava de mim porque eu era muito travesso. E um dia ela disse para mim: meu filho, eu amo demais você. Eu digo: eu sei, pai, eu amo você também. Ela disse: mas quando o seu pai chega, ele bate em você, porque você não para um minuto. Você trela, trela, trela. Você sabe o que é trela? Apronta. Então você, seu pai vem e bate em você. Eu digo: bah, mas aí, e agora, bah? Ele disse: não, se você continuar trelando, e lá no fundo, a gente morava numa casa grande, que tinha um quintal, e lá no fundo tinha casas também. E ela disse para mim: lá tem um bicho-papão. E se você trelar, eu boto você lá nos bichos-papão. Eu digo: bah, você vai fazer isso comigo, bah? Babá, né? Bah, eu não acredito que você me ama. Senão, mas eu amo. Mas eu boto aí me fazendo medo. Aí alguma coisa me dizia: a gente só tem medo daquilo que não conhece. Eu digo: aí, esse bicho-papão eu preciso conversar com ele. E eu quero saber para que ele serve. Qual é a finalidade dele ser bicho-papão? E fazer medo da criança. Aí eu fui várias vezes lá. Eu digo: bicho-papão aparece. Aí nada, não acontece. Eu digo: eu tenho que vir de noite, mas de noite eu vou ter medo. Senão eu não vou ter medo. Eu vou vir de noite. Eu quero conversar com esse bicho-papão. Até que o bicho-papão não apareceu. Aí eu concluí: não tem bicho-papão. Porque o conhecimento leva a gente a se ausentar de qualquer receio e qualquer medo. Aí Bá disse para mim: eu vou botar você lá, você está treinando. Eu digo: Bá, não tem bicho-papão. Como é que você sabe? Bah, eu fui lá, Bá, não tem. Não existe bicho-papão naquele fundo daquela casa. Eu fui lá de dia e fui lá de noite. Esse menino, você é incrível. Eu digo: pois é, não, eu não sou incrível, eu sou crível. Minha vida foi sempre assim. Chegamos na Chapada porque eles, o mundo espiritual, me diziam: meu filho, você vai morar no local que sempre vai caber mais alguém. Eu perguntava como é que era. Não, você tem que amadurecer, você tem que recordar muita coisa, você tem que compreender os dois planos, o plano físico e o plano espiritual. Nós somos uma equipe, é a mesma coisa, do lado de cá e do lado de lá, é um passo diferente. Então, eu disse: tudo bem. Quando é que vai chegar? Ele disse: não, você tem que amadurecer. Eu digo: mas eu não posso ser amadurecido? E não. Isso demora. O corpo físico que você está usando agora é de criança. O seu espírito é velho. Mas o seu corpo, espírito... E aí, para que serve isso? Serve para amadurecer. E a gente vai recordando, vai recordando. A gente vai recordando o que é necessário. E vai dissolvendo aquilo que não é necessário. E é simples a gente entender isso. O que é que não é necessário? O mundo do celular, da internet, facilita muito esse instrumento que a gente tem, que é um telefone de hoje. Facilita muito a gente compreender esse mundo espiritual. Se você vai botando programa no celular, o que vai acontecendo? Ele vai ficando lento, 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 chega um momento que tem que limpar tudo. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro de matéria. Você vai botando informação, vai lá, chega um momento que fica lento. Porque tem muita informação que não serve para nada. Isso do cérebro físico. Aí você tem que limpar. Como é que limpa? Sai da roupa do corpo espiritual, do cérebro de matéria, vai para o mundo espiritual, lá limpa, eles mostram apenas o que é necessário e faz a gente renascer. Mas nós somos nascidos, estamos desde sempre, usando roupas diferentes há milhares de anos. Então em Brancas, tem, por exemplo, tudo que foi feito em Brancas. Brancas é o nome da fazenda, é o nome do local. Nós acrescentamos Terra dos Anões, porque desde criança tem uma ligação com o Disney. Acho aquele cara fantástico. Foi um das pessoas que pensaram algo diferente e criaram o mundo fantástico da criança. E aí os adultos e as pessoas de cabecinha branca, que têm netos, adoram levar os netos para conhecer o mundo fantástico do Disney. E eles se tornam crianças. Então, quando chega no Walt Disney, lá nos Estados Unidos, você vê o velho, o vovô,
e as crianças, você não sabe quem é mais criança dos dois. Porque se tornam criança. Aquele mundo fantástico, da criação, daquelas histórias, daquele mundo fantástico. E eu pensava que tinha sido o Walt Disney. Depois, lendo e recordando, essa história já existia no mundo dos alemães. Lá da Alemanha, eles já tinham copiado de alguém esse mundo de Branca de Neve e os anões. Então aí eu digo, não foi o Disney não, o Disney aperfeiçoou. Mas o Walt Disney, ele pode em vidas passadas ter sido em encarnações passadas, que tenha criado essa história. Isso é simples assim. Então quando chegamos aqui, o nome do local chamava Fazenda Brancas. Aí eu digo, aqui é Brancas, é Branca de Neve. Vai ser a terra dos anões. E aí estava à venda, compramos, isso há 45 anos atrás. E aí um dia eu estava lá em cima, num dos morros, muito alto, que eles pediram para fazer uma cabana de pedra, que eles disseram aqui é a cabana Francisco de Assis. É um local belíssimo. E nesse local, eles me mostraram como era. Todo feito de pedra, uma mesa redonda, bancos que a rodeavam, e um local pequeno, circunscrito. Os católicos vão lá e dizem, é uma igrejinha, uma capelinha, eu digo, é. O evangélico vai lá e diz, aqui é uma igreja, eu digo, é. Aí o messiânico vai lá e diz, aqui é uma mesquita, eu digo, é. Aí aquele que não acredita nada diz, isso aqui é a construção de pedra, eu digo, é. Porque aqui não tem um segmento religioso para ser seguido. Aqui tem uma energia que faz a gente viajar internamente e aprofundar a nossa realidade com nós mesmos e compreender que tudo é amor. Que estamos numa fase de não usar mais filosofias religiosas, mas usar a filosofia do amor. Então, para a gente começar a compreender, o amor de homem e mulher é desse tamanho. O amor de mãe feminina para com o filho é desse tamanho. Mas é amor, é amor. Mas é incondicional. O amor de um homem pela humanidade é desse tamanho. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, que a Igreja Católica Apostólica Romana deu uma denominação que esses seres eram santos. E quem é a igreja para dizer que alguém é santo ou não é santo? Não é assim o processo. São espíritos mais evoluídos. São espíritos luz. A Teresa d'Ávila, se você ler a história dela, mas é aí atualmente. Porque Teresa d'Ávila viveu em Ávila, numa cidadezinha pequena, na Espanha. Vamos no mundo atual. Dulce de Salvador veio como freira. Ela não era freira, ela estava freira. Ela usava uma roupa de freira, porque a vida dela foi dedicação ao servir. Esses seres todos voltaram à Terra, muitas vezes, missionários. Nós não somos missionários, nós somos espíritos que falhamos muito no passado e que no presente temos que agradecer muito, iniciarmos esse processo de conhecimento dessas eternas verdades para justamente entender o que é o servir incondicional e passar do amor incondicional que a gente adquire quando está no corpo feminino e passar para o amor pela humanidade e entender como é o amor crístico, ou seja, daqueles que são cristos planetários para o depois. Somos todos sempre auxiliados pelo mundo espiritual, principalmente quando você tem alguma coisa mais importante a fazer na vida. A gente nunca está sozinho. Mas nesse período, de vez em quando, ainda hoje, eu esqueço que o mundo espiritual segue a gente. Aí eu penso que sou eu que estou fazendo. Mas um dia tivemos a oportunidade de ler alguma coisa sobre as RPPNs, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Aí eu digo, nossa, aí isso está me interessando. Que nada mais é do que preservar a natureza. E a natureza não é planta e terra e água. A natureza é uma sequência de situações no 3D.
É água, é terra, é verde, é sementes, é flores, é pássaros e é a bicharada. E é o ser humano. Só que o ser humano chega nessa natureza e vai destruindo. Essas Brancas é cheio de matas, cheio de, vamos dizer, florestas. As crianças vêm aqui e dizem, tio ou vovô, aqui é uma floresta. Eu digo, é meu filho, é uma floresta. Aí dizem, onde é que está o leão? Eu digo, o leão deu um passeio, daqui a pouco ele chega. Aí, a floresta daqui não tem leão, tem outros bichos. E Brancas tem todo tipo de bicho. Todo, inclusive os que estão em extinção. Toda bicharada. E o IBAMA hoje solicitou que se Brancas poderia ser um berçário de retrazer, inserir os bichos que estão prisioneiros, os pássaros, para vir para cá, porque aqui é um berçário, e aí eles botam um chipzinho no animal e trazem esses animais para cá. E aí eles ficam pelo computador sabendo onde estão esses animais. Então Brancas, ela é singular demais. Existem no planeta, existem em Gaia, 5 espécies de biomas de cerrado. Isso não fui eu não sabia disso. Alguém que visitou Brancas e que sabe muito mais do que a gente, era um cientista estrangeiro, e ele disse para mim, conheceu Brancas e disse, nossa, esse lugar é único, porque tem todas as nascentes aqui, nascentes de água, são muitas. E tem os biomas de cerrado, bioma da Mata Atlântica, bioma da Mata Amazônica, bioma manguezais. Que coisa, que unicidade! E aí eu contei um pouco da nossa história e contei que Brancas, há 80 anos atrás, o mundo espiritual trouxe um médico, ele era médico, cientista na Bélgica, 80 anos atrás. E o mundo espiritual se comunicava com ele. E lá não chama médium, chama paranormal. E o mundo espiritual pediu a esse médico que trouxesse um mapa, e ele trouxe um mapa da Bélgica. Ele disse, não, é um mapa grande. Ele trouxe um mapa da Europa. Ele disse, não. Aí o médico disse, é o mapa do mundo. Ele disse, é o mapa do mundo. Ele trouxe um mapa mundo. E esse médico, cientista e médium, ou paranormal, com um pêndulo e o mapa mundi espalhado em cima de uma mesa, isso quem me contou não foi ele. Eu não conheci esse médico. Eu conheci a filha dele, há uns 15, 20 anos atrás. Quando ele comprou, a filha era pequena. Então esse médico, com um pêndulo de paranormalidade, ele abandonou o hemisfério norte, veio para o hemisfério sul, veio para as Américas, veio para o Brasil, veio para o Brasil Central e parou em cima exatamente de Fazendas Brancas. Os mapas antigos de Goiás, está lá escrito, em Goiás, Fazendas Brancas. Os mapas antigos de Goiás era aquela coisa comprida, vocês lembram? Aí dividiu em 2, Tocantins e Goiás. E parou em Fazendas Brancas. Então esse nome Brancas é muito antigo. Ele veio, esse médico veio, ele era médico e médium, ou paranormal. Veio, Brancas estava à venda, a capital do Brasil era Goiás Velho, capital de Goiânia. Não existia Brasília. Há 80 anos atrás, não tinha Brasília. Ele veio, encontrou, tal, e aqui chamava Veadeiros, Corredor da Miséria de Goiás. Não tinha o nome Alto Paraíso ainda. E a cidadezinha era um lugarejo, tudo de areia, de terra. E Brancas estava à venda, ele adquiriu Brancas há 80 anos. E nós chegamos anos depois, e há 45 anos, mais ou menos, há 35 anos, agora não me lembro, 45 ou 35, mais ou menos 40 anos atrás nós chegamos aqui, trazido pelo mesmo mundo espiritual que trouxe esse médico belga. Então chegamos aqui e passamos 2 anos viajando pelo Brasil para encontrar esse lugar. E viajamos, não encontrava. Por quê? Porque eu excluí a cidadezinha Veadeiros.
porque chamava o corredor da miséria. E eu digo, não, não vou morar em corredor de miséria. Aí esqueci também que eles disseram, isso, começaram a me dizer desde que eu era pequenininho, meu filho, você nunca vai mandar em nada, você nunca vai ser dono de nada, nem nunca vai saber de nada. Eu digo, mas o que é isso? Eles, não, você só vai entender depois, agora você está criancinha. Eu esqueci esse fato. Então eu sou dono de Brancas? Não, porque nós não somos dono de nada, eu estou aqui de percurso, daqui a pouco eu estou em outro lugar. E qualquer um de nós temos que compreender que somos de passagem sempre. E esse mundo da matéria um dia também acaba. Mas ele será útil para aqueles que estão iniciando a jornada. Mas enfim. E aí não encontramos, porque desobedecemos, vamos assim dizer, o roteiro que eles tinham dado. Não, não vou para o corredor da miséria. Quem somos nós para dizer que não vamos fazer alguma coisa? Aí eu não encontrei o lugar. Porque viajei tudo ao redor de Brasília, que eles me disseram, fica a 200 quilômetros dessa cidade. Que um dia, por acidente, eu cheguei em Brasília. Brasília estava iniciando o processo de fundação de Brasília. Época de Juscelino, etc e tal. E aí eles disseram, meu filho, esse lugar, você já viajou demais. Esse lugar está a 200 quilômetros daqui. Brancas está exatamente a 200 quilômetros. E a cidadezinha de Alto Paraíso está a 220 quilômetros. Aí eu digo, tudo bem, eu vou lá. E aí vim 200 quilômetros, encontrei Brancas. Eles me fizeram entrar em Brancas, só que Brancas não tinha nada. Ou seja, Brancas tinha tudo. Tinha essa natureza. Esse lago aqui não existia. Esses caminhos que existem em Brancas não existiam. Existia uma casa de adobe pequenina em ruína, que esse médico belga veio, comprou a fazenda e construiu essa casinha, não, talvez essa casinha de adobe, eu não sei, mas eu acho que já existia, casinha pequena de adobe. Esse médico colocou um guardador e voltou para a Bélgica e fez tudo para trazer a família, a esposa e os filhos, mas eles não quiseram vir. Mas ele adquiriu esse local exatamente há 80 anos atrás. E nós chegamos a 40 e poucos anos. Um pouco menos, 30 e poucos anos mesmo. E o nome desse local era ainda é Brancas. E nós acrescentamos Terra dos Anões. E nessa brincadeira ele disse, meu filho, atenção, o nome desse lugar não é Terra dos Anões. É Brancas. Então, você não invente nome. Eu digo, mas qual é o problema de ter um nome? Você não disse que é Fernando Ponto e Vírgula? Então, esse local, eu digo, é verdade. Aos poucos a gente vai entendendo que tudo é muito simples, tudo é muito agora. Qual a importância de chamar Terra dos Anões ou não, é a mesma coisa. Mas me encanta a Branca de Neve e os anõezinhos. Aqueles que trabalham, aqueles que são alegres, aqueles que são tristes, aqueles que são teimosos, que é um pouco da nossa personalidade humana. E a gente vai compreendendo as eternas verdades da vida quando a gente já está no reino hominal. Porque a nossa energia, eles nos ensinam, passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, a energia. E agora estamos no reino hominal. E breve sairemos do reino hominal para o reino angelical. Um dia, lendo alguma coisa, fomos a primeira RPPN da região, do Brasil Central. E ninguém sabia como fazia. O IBAMA não sabia. Isso era uma legislação nova criada pelo... Eu não me lembro qual foi o governo, mas é fácil de localizar. E aí, nos órgãos federais, é uma titularidade que a Presidência da República concede. E chama RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Eu fui a algumas reuniões, isso há muitos anos atrás. E eu disse, tudo bem, RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Por que vocês nos acrescentam da humanidade? Aí estabeleceu uma confusão. Não, não, quieta.
deixa como está, tudo bem. E essas eternas reuniões não se resolvia nada. Eu digo, eu não vim mais aqui. Não, tudo bem. Esse pessoal acha que não. Eu gosto de ser prático. Porque meu pai era um homem imensamente prático. Meu pai, por exemplo, pai biológico, que o mundo espiritual disse, eu disse para eles, meu pai chama Antônio. Ele dizia, meu filho, só tem uma verdade na vida, é fazer o bem. Eu digo, e padre, e esses gurus? Não. E reza? Não. Eu digo, é só isso. Eu digo, ele dizia para mim, a vida se resume em fazer o bem. Se você entender isso um dia, faça o bem. Eu fiquei impactado, porque minha mãe católica ia na missa e rezava, e tinha os livros, aquela coisa toda. E ele silencioso. Depois, anos depois, ele foi chamar, ele tinha quase 100 anos, ele foi chamado por um pessoal do Nordeste para receber uma homenagem, porque ele construiu um hospital lá na cidadezinha que tem as pinturas rupestres, que tem 5.000 anos de registrado pelo carbono. Ele disse, não, eu sou um homem ocupado, não vai, não vou. E homenagem, eu não tenho tempo de homenagem. Quem veio chamar ele foi a reitora, na época, da universidade que estudava as pinturas rupestres. Eu nunca vi falar com o papai. Ele nunca falou nada, nem para os irmãos dele, nem para o pai e a mãe dele, que já tinham mudado de bairro, e nem para os filhos. Somos 8 irmãos. E nem para minha mãe. Aí minha mãe já tinha mudado de bairro e ele ainda não. Ele estava com 98 anos, mais ou menos. Aí convidaram ele, disse, não. Eu nunca construí hospital nenhum. E eu fui muitas vezes perguntar a ele, disse, meu filho, não venha de novo perguntar isso. Eu já lhe disse umas 2 ou 3 vezes que eu nunca estive nesse lugar, não sei onde é, e ele nunca construiu hospital. Aí eu voltei nessas pessoas que conheciam, disse, não, está lá registrado, foi uma freira alemã que cuidava de criança, esse lugar existe, e ela relatou, está tudo escrito no diário dela, de quase 100 anos atrás, que o seu pai Antônio Cunha Rego teve lá e construiu esse hospital, que é um hospital pequeno. Eu agora, quando for no Nordeste, eu quero ir nessa cidade, para ver as coisas como são. Ele nunca foi. E insistiram, ele disse, não vou. Por quê? Porque eles são muito ocupados. Mas o senhor faz o quê? Ele disse, agora eu quero lhe convidar para tomar um sorvete de chocolate. Não, eu quero saber qual é a sua ocupação. Ele disse, tomar um sorvete de chocolate com você. Vamos lá. A minha ocupação é essa. Era uma figura fantástica, maravilhosa. Ele era um grande empresário, mas anônimo e silencioso. Construiu escolas, ajudou muitos lares de velhinhos. Mas a primeira pergunta que ele fazia a alguém, antes de conhecer, como ele falou com essa freira alemã. Minha senhora, ele entrou no convento. A portaria disse, calma, ele disse, não, aí não entrou. Chegou na freira e disse, senhora, a senhora reza muito ou pouco. O senhor volta para a portaria que eu vou lhe atender depois. Não, eu não tenho tempo para a senhora me atender, não preciso de atendimento. Por favor, me responda. Reza muito ou pouco? Ele disse, meu amigo, eu não tenho tempo de rezar. Por que a senhora não tem tempo? Porque eu tenho muitas crianças, tenho quase 200 crianças para cuidar. Nossa, então é com a senhora mesmo. A segunda pergunta, a senhora dá conta de construir um hospital para essa cidadezinha? Ele disse, meu amigo, eu vou lhe atender daqui a pouco. Vá lá fora me esperar. Eu pensava que estava falando com um maluco. Eu disse, eu não vou lá fora, senhora. A senhora dá conta, ela disse, se tiver um recurso, ele disse, vai chegar o recurso. Meu senhor, vai lá para fora. Não. A terceira providência. Eu quero ir onde é que as crianças dormem e aonde é que as crianças comem. Aí ficou de pé e me mostra onde é o lugar. E ela relatou tudo isso no diário. Aí ela disse, puxa vida, ali está faltando um colchão, ali está faltando um lençol, ali não tem cobertor nesse frio. Na época de frio, como é que a senhora faz? Calma, meu senhor, como é que o senhor chama? Ele disse, eu me chamo Chico Mané, senhora. O senhor Chico Mané? Sim, senhora. Mas isso tudo bem. A senhora anote um telefone e a senhora vai falar com Paulo. E esse Paulo vai lhe ajudar. Disse, tá bom, o senhor vai lá fora que eu já lhe atendo. Não, senhora,
A senhora não anotou o telefone ainda. Disse, não, não, por favor, a senhora anote. E ela anotou. Disse, tudo bem, agora eu já anotei, o senhor vai lá para fora me esperar, que daqui a pouco eu vou conversar com o senhor. E eu pensei que eu ia atender um maluco, querendo que eu construísse hospital, querendo que eu fizesse escola, e para tirar as crianças da cidadezinha pequena que estavam a precisar de comer e de escola. E aí ela saiu e disse, cadê o homem? Então o homem pegou o carrinho dele e foi embora. Aí ela disse, puxa vida, mas tudo bem. Um dia, meses depois, faltou comida. Era uma freira alemã. E disse para meu pai, eu não rezo porque tenho crianças para tomar conta. Ele disse, é justamente com a senhora que eu quero conversar. Porque eu fui falar com o chefe da cidade, que chama-se prefeito, ele não sabe nada. E eu não tenho tempo para perder, senhora. E por isso que eu lhe perguntei se a senhora reza muito ou pouco. E a senhora me disse que reza pouco, e a senhora me responda, dá conta, ela disse, se eu tiver recurso, eu construo o hospital. E ela lembrou da história, porque as crianças estavam passando fome. As crianças do convento dela, que ela tomava conta. Uma escola, um abrigo de criança, no pé da serra. Disse, eu vou telefonar esse número que ele me deu. Telefonou e disse, eu queria falar com o seu Paulo. Aí o seu Paulo disse, e ela relatou tudo no diário dela. Como a senhora tem meu telefone? Meu telefone não está no catálogo, não tem nada disso. Senão foi um tal de Antônio. Antônio teve aí fazendo o quê? Aí a freira disse, são dois malucos, o Antônio e o Paulo. Disse, meu senhor, é o seguinte, o senhor conhece Antônio? Antônio? Sim, senhora, conheço, é meu amigo. O que Antônio foi fazer aí? Ele, coitado, ele falou no hospital, Antônio é assim mesmo. A senhora faz o quê? Ele disse, eu tomo conta de criança. E Antônio falou o quê? Para construir um hospital. Onde é a sua cidade? O senhor está me perguntando por quê? Porque eu vou mandar para a senhora, ele quer o quê? Aí no outro dia chegou, 2 dias, 3 dias depois chegou um caminhão com tijolo, com ferro, com tudo. E um arquiteto para construir um hospitalzinho pequeno nessa cidade. E um era anônimo do outro. Um mandava para o Paulo, para o José da Silva, e o outro mandava para o Pedro Manuel ou Pedro Alves Cabral. Que é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E nunca ninguém sabia quem era que tinha feito nada. E o fato é que papai nunca falou, e eu insisti muito com ele estava aqui do lado de cá ainda. Pai, por favor me diga, você fez esse hospital ou não fez? Ele disse, meu filho, eu era muito jovem. Se você tem que conversar com um homem que tem a cabeça branca, porque você fala muito, explica muitas coisas, isso são narrativas. Você se limita a responder o que as pessoas perguntam. E aceita o que as pessoas estão dizendo. Eu sou seu pai. Eu estou dizendo a você, já disse 2 vezes, 3 vezes, não construir hospital, não sei nem o que é isso. Eu digo, tá bom, pai. Um dia eu perguntei à espiritualidade, o meu pai construiu ou não esse hospital? Ou ele nega porque ele quer esquecer? O mundo espiritual me disse, você está fazendo uma pergunta se ele construiu ou não, se ele esqueceu ou não, é a mesma coisa. Se ele esqueceu, é a mesma coisa dele dizer a você que não construiu, mas foi ele que construiu. Então, dentro dessa realidade, temos todos que um dia despertar, não para mais uma filosofia religiosa, mas para a simplicidade do servir. Essa é a grande chave, é ajudarmos uns aos outros, de qualquer forma. Por enquanto, com religião, é necessário. As filosofias religiosas são ótimas, porque são sala de aula. Pré-primário, 1º ano, 2º ano, 3º ano, salas de aula. Toda religião está numa sala de aula. Quando chega na faculdade, você conclui o estudo dentro de um formato, dá um salto quântico, e se você quer ser um grande médico, aí é que você tem que estudar as lições eternas da vida. Se você é um grande médico, não precisa mais de sala de aula. Quando nós atingirmos um nível de maior entendimento,
a gente vai compreender que não precisa mais de filosofia religiosa. A gente precisa de só ter amor, mais nada. E tem que entender que não precisa de rezar muito. Porque quem reza, não tem tempo de fazer o bem. Porque fazer o bem é uma reza. É fantástico isso. O fazer o bem é uma oração. É simples assim. Meu pai disse a uma insistente pessoa que veio, vai receber, o senhor tem quase 100 anos, vai receber essa homenagem. Ele disse, senhora, não vou receber a homenagem, porque eu já descobri assim, eu me chamo Antônio. A senhora disse que essa freira alemã, aliás, eu gosto muito do povo alemão. Esse povo que veste umas roupas compridas, eles fazem muito bem, embora rezem muito, mas eles são práticos. A freira usa aquela roupa, ela reza muito, mas são práticos. Então, ela escreveu Antônio. O nome de meu pai era João, e o pai dele se chamava João. Então eu peço a você, vai lá e tire Antônio e coloque João. Porque foi meu pai que deve ter passado por lá e escreveu, em vez de ser Antônio, botou João. Aí eu falei isso para a pessoa, disse, não, essa freira alemã contou muita história de Antônio. Não tem João na história. Aí voltaram para ele. Ele disse, vocês estão perdendo tempo comigo. Antônio e João é a mesma coisa. Ele que brincava todo o tempo. Mas ele disse, quem fez foi João. Aliás, eu nem sabia que meu pai era um homem que rezava pouco. Brincava sempre. E ambos foram grandes empresários. O meu avô era amigo pessoal de um homem que se chamou Zé Hermílio de Moraes, o velho Zé Hermílio de Moraes, que montou um império nesse Brasil. Eles eram muito amigos. Meu avô um autodidata, um homem do futuro. Nunca estudou, mas fez uma coisa extraordinária. E meu pai também um grande empresário. Só que meu pai e o meu avô também ajudavam muito. Meu pai foi uma surpresa para mim. Ele sem acreditar em nada. E sempre me dizia, meu filho, não... Olha, alguns padres, geralmente os franciscanos, parece, os beneditinos, ele falava, esses ajudam. E esses merecem ajuda. Quando um dia você ajudar alguém, veja o local onde você vai ajudar. Não ajude qualquer coisa. Não ajude. E igreja principalmente. Igreja é uma enganação. Raras as igrejas que fazem alguma coisa. Raras. Mas tem uns que fazem. E, enfim, é preciso a gente saber aonde vai colocar a ajuda material. E quando a gente não sabe ainda, vá no local e faça alguma coisa. Procure servir de qualquer forma. Se você não pode construir um hospital ou um lar de criança, invente uma história e chegue nesse local, vá antes observar. Aí você pergunta, você é que toma conta desse lar de criança. Ô, a senhora, tudo bem, tudo bem. Você já foi lá, já sabe tudo, já... A senhora conhece Dona Marieta? Uma senhora de idosa e tal, aí você diz, ela tem um cabeço branco, é essa mesmo. Ela é essa mesmo. Porque alguém conhece uma senhora. Ela mandou trazer um caminhãozinho que está aí fora, cheio de comida. Nossa, aquela senhora é maravilhosa. Pois é, ela mandou ele entregar. Vai embora, acabou. Essa senhora nunca vai descobrir quem foi, enfim. A gente sempre tem uma maneira de fazer as coisas no mundo do 3D sem que nunca ninguém descubra. Esse é o processo. Então, Brancas tem a finalidade de ser útil a mais alguém, a mais alguém, a mais alguém. Então, hoje a visitação a esse Parque de Brancas está aberto. E todas as pessoas que vêm nesse local são impactados pela natureza. E Alto Paraíso, o Brasil Central, mas Alto Paraíso principalmente, ele tem um encanto mágico extraordinário. Uns dizem que estamos numa imensa plataforma de cristal, outros dizem que tem muita nascente, outros dizem que é esotérico, outros inventam tanta coisa. E eu prefiro não inventar nada. Eu prefiro apenas dizer gratidão, porque quando a gente desperta, começa a servir. E se tem uma religião, siga a sua religião.
E se não tem religião nenhuma, faça anônimo e silencioso como o meu pai, temporariamente, que se chama Antônio, fez a vida toda. Que é sem rezar muito, porque rezou muito não tem tempo de fazer nada. Então a RPPN, lemos alguma coisa sobre, e digo, nossa, é tudo quanto precisa. Preservar a natureza. E participei de várias reuniões de RPPN. Aí percebi que as pessoas eram uma dificuldade enorme. Aí eu digo, vamos para o objetivo. Vamos pegar Brancas e fazer o Caminho do Silêncio, que é 300 metros dentro de uma mata ciliar. Tem o Parque das Águas, tem a Fonte de Jericó, a Fonte de Betsaida, tudo canalizado. Árvore da Saúde. E aí eles, aqui tem, depois tem um lago. Esse lago não existia. Depois eles disseram, faça assim, enfim. 40 e poucos quilômetros de estrada, tudo através de canalização. Suba em cima da máquina, dessas máquinas grandes, e você vai dizendo ao motorista, dobra à direita, entra à esquerda, e foi feito tudo assim. Isso há 40 e tantos anos atrás. Porque hoje o IBAMA não deixa, o ICMBio não ia deixar. Imagine construir um lago, construir casa onde está perto de nascente de água, impossível, não fazia. Hoje o IBAMA vem aqui e diz, você teve um assessoramento de arquitetos, de pessoas que sabem fazer estrada, de construtores, e esses nomes, então, é claro, tive assessoramento de todo o pessoal técnico, mas foi o pessoal do mundo espiritual. E eu tenho surpresa, hoje estou conversando aqui com vocês, eu olho esse lugar e digo, meu Deus, não foi Fernando, foi o auxílio que nós tivemos permanente para transformar esse lugar naquilo que a gente busca, que é patrimônio da humanidade. Aqui tiveram pessoas, por exemplo, eu não vou citar um nome que não convém. São cientistas do mundo todo que vêm aqui. E eu pergunto, quem trazem esse pessoal aqui? Ele disse, nós que trazemos. Como aquele Masaru Emoto, que é um japonês que inventou um negócio que tira fotografia no equipamento que ele produziu, da água, das moléculas da água. Já ouviram falar isso? Ele enche de copo d'água numa plateia de 5.000 pessoas, aí diz, você, ou quem quer mais? Eu quero, então vem. A única coisa que você vai fazer defronte desses copos, ele botava um papel, escrevia guerra, ódio, flor, esperança. Agora você só vai pensar nessa palavra. E as máquinas filmavam a reação das águas. E a molécula das águas mudava de cor. Esse se chama Masaru Emoto, esse homem. Ele esteve aqui, ele já mudou de bairro. E ele disse, Fernando, eu sou um cientista, eu sou conhecido no mundo todo, mas não sou eu que faço tanta coisa. Então eu quero voltar aqui e trazer minha família. Porque esse pessoal que me cerca, eles querem me conduzir, mas eu não quero esse pessoal. Onde ele ia vai uma comitiva enorme de pessoas, para proteger ele, para não sei o quê. E ele mudou de bairro. Então aqui vieram pessoas trazidas de muitos lugares, como alguns cientistas alemães, italianos, franceses, porque ouvem falar daqui por causa da UNB, por causa disso, por causa daquilo. Vai lá, que é diferente, e tal, e vem. E uma das coisas que eu acho que as pessoas vêm buscar em Brancas é a transcendência. Vêm buscar em Brancas outros a natureza. E vêm buscar o que não sabe, como eu também não sei, vocês também não sabem, a gente sabe pouco. A gente senta num lugar desse e diz, o que acontece aqui? Tudo acontece, porque nós estamos num laboratório de natureza. A gente está sendo beneficiado por esse espírito de luz e de amor, eles estão equilibrando os nossos centros de força. Mas qualquer um, porque não existe acaso. Um centro espírita, uma igreja, um altar, ele faz a mesma coisa, mas faz numa dimensão. Um centro espírita, onde faz a caridade anônima, faz uma dimensão. Um lugar desse que é um laboratório vivo e não tem segmento religioso, ele faz numa dimensão. Ele não pergunta quem nós somos, o que fomos, eles sabem melhor do que a gente. Então fizemos o RPPN. Muita dificuldade. Porque ninguém sabia, eu no cartório, o cartório dizia, eu não sei como é que faz isso. Aí eu voltava na presidência da República, voltava no IBAMA, não tinha ICMBio ainda.
O próprio IBAMA não sabia. Era uma dificuldade. Até que conseguimos, tal e tal. É a maior alegria que o grão de areia que eu sou, que todos nós somos um grão, sente colaborativamente. Porque a minha alegria, eu senti isso um dia, é a sua alegria. A sua alegria é a minha, é a dela, é a dela, é a dele, é a dele. Quando você está no corpo feminino, um dia você encontrou alguém como criança, nossa, eu gosto daquele moço, esse moço gosta de mim. Quando a gente sente esse querer bem, a gente dá tudo para essas pessoas, a gente dá a vida por elas. Quando a gente tem um filho, a gente dá uma vida por eles. Então o amor desse tamanho já mostra pra gente que a gente doa tudo que tem de melhor. No mundo da matéria densa. Agora se imagina no mundo da matéria, da essência do amor. Então quando a gente descobrir que não tem separação entre esses reinos, mineral, vegetal, animal, angelical e por aí vai, não existe nada de ninguém. Somos todos juntos. E temos o ser humano só consegue ficar na Terra se tiver o vegetal, se tiver água. Se não tiver, acabou. O ser na vida para. O ser vivente. Qual a importância de um grão de areia? Ele é feliz porque é um grão de areia conectado a milhões e milhões de grãos. Mas uma praia é só areia? Não, é onda que vai e vem. É só areia e mar que sobe e desce? Não. É o rochedo que está na pedra e a onda bate no rochedo. É o vento que sopra e faz a onda se movimentar. É a chuva, é o sol, é a vida. Está tudo ligado a tudo, não tem nada separado, isolado. Então quando a gente compreende esse debulhado, a gente tem a ilusão de dizer eu sou feliz porque fiz alguma coisa. Meu Deus do céu, não. A gente apenas contribuiu. Então somos felizes porque iniciamos nossa caminhada dentro do servir, ainda sem saber o que é o servir, sabe? Os espíritos do amor que tiveram aqui na Terra, no corpo físico, eles são luz porque eles são missionários. E quem é um missionário? É um Francisco de Assis, é uma Teresa d'Ávila. E um dia se eu for para o lado de lá e merecer estar no núcleo espiritual aonde serve, eu vou ficar feliz. Porque não tem nada mais luz do que a gente ter a oportunidade de ser útil. Nada, 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 nada. Começa no núcleo familiar. A família é o núcleo primário. Depois vem o núcleo, aumenta. A família, pai, mãe e filhos. Não, a família humana. Depois vem a família humanidade, que é a humanidade que habita os centenas de moradas. E aí segue o ciclo. Depois a gente observa que está todo mundo junto e conectado. Tem alguma, assim, para fechar essa parte mesmo do vídeo, uma mensagem que você queira deixar e voltado mesmo para essa coisa da conservação, da né? Preservação. Ela é imensamente necessária. As RPPN serão o reinício aonde vai permitir, por incrível que pareça, chamando os indivíduos, porque os parques que foram criados são os núcleos maiores, né, os parques. E quem toma conta dos parques é o governo, com auxílio de pessoas, mas é o governo. Então o governo tem interferência, por enquanto ainda, dos que comandam. E quem comanda o mundo ainda nos ensinou Jesus, quando ele disse, quando ainda hoje quem comanda são os espertos, são os iludidos. Haverá um período nessa morada que os puros de coração herdarão a terra. Quem é os puros de coração? São as pessoas voluntárias que precisam de serem assalariadas para botar o feijão na mesa. Porque o feijão na mesa é o corpo físico que precisa de receber gasolina, comida. É simples assim. Esse negócio de doação, por enquanto, não funciona. Mas no mundo espiritual, aonde não tem que ter comida e a gente não tem corpo que solta pum, nem que sua,
fedorento, porque a gente se alimenta de energia, a gente estará no corpo espiritual. Esse corpo espiritual também não nasce e morre, mas nesse momento a gente está morando num sol, sendo útil, anônimo e silencioso a um sistema planetário. É simples assim, um dia a gente vai morar num sol? Vai. Mas a gente vai saber que a gente é um grão de areia no sol? Vai. Porque a individualidade nunca, como dizem alguns sem saber, ela se mistura. Não. A individualidade permanece. O que muda é o nosso pensamento. A gente é útil enquanto indivíduo, mas sabendo que fazemos parte do todo. Isso depois do depois, quando a gente começa a caminhar, a entender que tudo é amor e que tudo está ligado a tudo. O celular demonstra isso com muita simplicidade. É necessário, para que a gente aceite qualquer coisa, é necessário o pré-requisito de compreender de forma debulhada aquilo que está sendo oferecendo como proposta. Temos que compreender. Se não compreendermos, vamos ficar nas filosofias religiosas, que manda a gente ir para a missa, manda a gente acender vela, manda a gente ter credibilidade nisso e naquilo. Fique nisso aí, que é o pré-primário. Mas se a gente vai evoluindo e encontra outras respostas e outras necessidades, avancemos com segurança. E o que significa dizer, vamos compreendendo aos poucos, para compreendendo com segurança caminhar, até chegarmos ao voluntário, ao anônimo, ao servir. Por isso que os grandes e puros que passaram aqui, alguns vieram como Buda, lá no Oriente, nasceram filhos de um reinado, de um príncipe, e largou tudo. Eles sofreram absolutamente. Nada, não tem sofrimento. E deixou um legado para a humanidade. A Índia tem 1.800 religiões. No Brasil deve ter uma meia dúzia. Será que todas as religiões são necessárias? Absolutamente. O que é necessário é compreender que tudo é amor. Mas para chegar lá é necessário pré-primário, primário, primeiro grau, segundo grau, faculdade, pós-doutorado. É necessário essas centenas de salas de aula. E Chega em Brancas é um imenso laboratório de natureza. Ninguém vem nesse local por acaso. Aliás, ninguém faz nada por acaso. Se estamos aqui agora, o mundo espiritual contribuiu. Mas eles sabem, a gente... Um dia eu perguntei isso a eles. Porque eles disseram para mim, você é guardião, não esqueça disso. Você não pode chamar ninguém para lá, você não manda. Eu digo, uai, e como vai funcionar? Ideia de empresário na cabeça, né? Tem que ter uma empresa, tem que ter comando, tem que ter obediência e tal. Não, meu filho, não é assim. As pessoas que vão realizar alguma tarefa em Brancas, elas serão guiadas para Brancas como você está sendo. Não é você que vai mandar. Eu disse, e as reuniões? Eu disse, meu filho, vocês vão estar tomando um café, um olhou para o outro, está feita a reunião. Hoje eu compreendi que é assim mesmo. A gente está tomando café de manhã, um olhou, porque a sua atividade é única, a minha também, a dela também. Um vai para a horta, o outro vai para aquela coisa que produz coisa de algodão, a roca e o tear, né? O outro vai para mudas, o outro vai para a escola de sabedoria, o outro vai para os teatros ou para a escola das artes, outro vai para os salões vazios ou dos espelhos vazios. Os espelhos vazios, um refletindo o outro, quando você entra, você vai ver, eles já me mostraram isso, espelho no mundo físico, um jogando para o outro. Tem uma técnica, eles vão me dizer na hora como é que é. A gente diria que é necessário que fiquemos aonde nos encontramos e damos conta daquilo que estamos fazendo. Se a gente está dentro de uma religião crente, que precisa botar um livro embaixo do braço e diz, eu tomei posse de Jesus, é melhor do que você dizer, Deus não existe, a religião crente não serve. Porque o crente, quando bota um livro embaixo do braço e diz, tomei posse de Jesus,
ele passou a ter uma admissibilidade. E ele acredita no que ele está dizendo, que tomou posse de Jesus. E Jesus fica feliz da vida. Porque ele disse, ele está iniciando o pré-primário. E vamos deixar que ele ache que tomou posse do amor. Porque a vida, o mundo espiritual nos ensina, temos por fatalidade a evolução. Temos por fatalidade a evolução. Então um dia a gente vai participar de todas as salas de aula, ou participar de todas as religiões, até que a gente sai de todas essas religiões e compreende debulhadamente todos os planos da vida e está tudo interligado. E o tempo e o espaço não existe. Como tem um cientista hoje, que foi cientista no passado, italiano, que ele está dando palestra no mundo todo. Eu esqueci o nome dele. Agora, ele está dizendo que o tempo não existe. O tempo não, e ele está provando. Como Einstein dizia, a relatividade do tempo. O tempo, quem faz o tempo somos nós. E o tempo se encurta cada vez mais. Porque o tempo está subjúdice ao corpo físico. O mundo espiritual não tem tempo. O mundo do espírito luz, ele não vai para algum lugar. Porque ele não vai, porque ele não volta para outro lugar de onde ele estava. Porque ele é em todos os lugares. Ele é esse espírito luz. Eles são o próprio movimento. Um Cristo planetário, ele não sai do céu para vir nos ajudar. Não. Por que ele não vem? Porque ele não volta. Ele não vem porque não volta, ele não volta porque não vem. Ou seja, ele é em qualquer lugar. E estamos caminhando para essa realidade. Para sermos servidores. E tanto mais a gente é servidor, a gente mais compreende e mais acessa esse mundo das eternas verdades da vida. Nós agradecemos a oportunidade, esperamos que todos vocês um dia, cada dia, e nós também estamos dentro dessa guiança, a cada dia um pouco mais, a cada dia um novo conhecimento, a cada dia sem apego, sem deixar o nome escrito em qualquer lugar. Isso tudo é desnecessário. O que é necessário é servir, é fazer o bem, como dizia meu pai, simples assim. Faça o bem e nada mais é necessário. Que coisa fantástica, que coisa simples. Buda disse a mesma coisa, os grandes avatares da China, da Índia, disseram a mesma coisa. É fazer o bem ao próximo. E quem são o próximo? Somos nós, seres humanos? Não. Somos todos. Vegetal, mineral, animal, ar, vento, fogo, terra, espaço, tempo, tudo isso é uma coisa só. Luz e paz para todos. Alegria e gratidão sempre.